Segundo dia em Buenos Aires e começando o programa. Nós que estamos a bordo do MSC Poesia, nessa viagem gostosíssima que o MSC programa para que você possa absorver os principais pontos turísticos de Buenos Aires. Eu estou num dos símbolos urbanos da cidade, a Ponte da Mulher. Essa ponte ela abre, demora 3 minutos para abrir, quando algum navio muito alto tem que passar. Ela foi projetada pelo famoso arquiteto Calatrava, arquiteto espanhol. E eu e a Carol Scaff estamos aqui muito atentos. Segundo dia em Buenos Aires, começando o programa para vocês. A Virgem de San Nicolás. Como na Itália, onde você pode colocar os cadeados do amor, não é? Onde teriam vivido Romeu e Julieta em Verona, como em Paris também, como em várias outras partes do mundo, aqui está começando, neste ponto, com a Virgem de San Nicolás, a mesma coisa. Não há nada mais enriquecedor, e é um passeio quase que obrigatório para quem se interessa pela história da Argentina, do que prospectar aspectos da vida de Evita Perón, a grande líder argentina, líder internacional, celebrizada pelos musicais em todo o mundo. Nós estamos, nesse momento, visitando o Museu de Eva Perón. Temos aqui reunidos seus pertences, as coisas que foram legadas para que este museu pudesse efetivamente perpetuar a memória de Evita Perón. Logo na abertura nós temos a sua imagem ao lado de Perón. E é importante que todos saibam que Maria Eva Duarte de Perón, que nasceu em 1919 e faleceu em 1952, ela também foi atriz e líder política. Ela se tornou primeira-dama da Argentina em 1946, quando o general Juan Domingo Perón foi eleito presidente. Ela, Evita, é filha de Dom Juan Duarte, que era um proprietário de terras que, objetivamente, tinha os seus desígnios bem determinados. Como era costume na época, ele, de uma certa forma, literalmente comprou a mãe de Evita, Juana. Como que ele comprou? Trocou-a por um jumento e uma carroça. Da união, nasceram 4 meninas e um menino, dos quais Evita era a caçula e a única que o pai não registrou. A sua mãe era amante do estancieiro, que tinha uma outra família legítima. Depois da morte do pai, em um acidente de automóvel, a mãe de Evita se mudou com os filhos para Junín, fugindo das humilhações que a condição de amante a atormentava, nessa época absolutamente conservadora. Desprezada por ser filha ilegítima e com uma infância pobre no interior da Argentina, Evita sonhava com um futuro de fama e riqueza. E dizia sempre, está no seu livro autobiográfico, só me casarei com um príncipe ou um presidente. Nós temos aqui no Museu Evita 2 salas de projeções com filmes de época que mostram todos os momentos que foram captados pelas câmeras de Evita Perón. E temos fotos raríssimas como esta. A Evita nasceu em Los Toldos e essa é uma foto em 7 de maio de 1919 de Evita, caminhando a máquina de costura da sua mãe, a cadeira em que ela costumava cortar os seus cabelos, com todos os instrumentos
originais de época. Em janeiro de 1935, com apenas 15 anos, Evita Peron partiu para Buenos Aires, para cá, e com 16 decidiu seguir a carreira artística. Em 1937, ela estreou no cinema com o filme Segundos Afuera e, em seguida, foi contratada para fazer radionovelas. Cada día estás más linda. ¿Te parece? Qué raro que me digas eso. ¿Por qué? ¿Te fijas tan poco en mí? ¿Que no me fijo? No. E aqui, este 7 mostra o rádio, que é original, de época de Evita, e a cadeira onde certamente sua mãe se sentava para ouvir o desempenho da filha nas radionovelas de época. Esta sala foi reservada para poder mostrar alguns objetos que Evita Peron usou artisticamente, como no seu filme La Pródiga. Aqui está uma foto que foi propositadamente colorizada e que bem mostra que ela era uma lindíssima mulher. Tudo isso você fica conhecendo visitando aqui o Museu Evita Peron. Em 1944, Evita efetivamente conheceu Juan Domingo Perón, então vice-presidente da Argentina e ministro do Trabalho e da Guerra. No ano seguinte, Perón foi preso por militares descontentes com a sua política, toda voltada para a obtenção de benefícios para os trabalhadores. Evita, então apenas a atriz Eva Duarte, organizou comícios populares que forçaram as autoridades a libertá-lo. Foi uma atitude exclusiva de Evita, que começava a se politizar. Pouco depois, acabou se casando com Perón, que se elegeu presidente em 1946. Famosa pela sua elegância, pelo seu carisma, ela conquistou para o peronismo o apoio da população pobre, na maioria migrantes de origem rural, a quem ela chamava de descamisados, daí vem a expressão. Evita foi considerada a celebridade mais importante de seu tempo. E nessa sala, nós vemos a faceta glamurosa e elegante dessa mulher que foi ícone de moda. Olha que lindos os vestidos que ela usava, de estilistas muito importantes. Olha esse vermelho, por exemplo, que foi da estilista Paula Naletov. Esse vestido é bem imponente, por exemplo. Olha que lindíssimo, do estilista Germain Leconte. Esse é de um estilista francês. Evita gostava muito de usar estilistas internacionais, como, por exemplo, Christian Dior, que acompanhou toda a trajetória deste ícone de moda que foi Evita Peron. Natália, acho que uma das maiores virtudes de Evita Peron é que ela se preocupava
bastante com os problemas sociais. E a sua empatia com o povo vem muito daí, não? Exacto, por eso en el año 1948 crea la Fundación Eva Perón y crea hospitales, escuelas, barrios para los trabajadores, hoteles para que todas las familias vayan y tengan vacaciones en lindos lugares. Condições de viver bem. E aqui nós temos nessa sala objetos que fizeram parte do primeiro ano, em 1948, da fundação. É isso? Exacto. Essa é uma carteira escolar, não é? Com os livros de época. A gente vê aqui que se assemelham muito ao que no Brasil, acho que muitos estudaram no Caminho Suave. Lembram-se? Você estudou no Caminho Suave? São muito parecidos. O que mais temos aqui? Bueno, aquí tienen un carro de la ciudad infantil, ahí pueden ver una imagen. Era un lugar en donde los chicos aprendían y podían jugar también. Esse foi um estopim de algo muito especial que hoje é maravilhoso. Atendem muitas crianças, não? Bueno, Hoy, después de los militares, este lugar dejó de existir. mas não ressuscitaram o lugar? No, porque hoy ustedes se encuentran camino yendo a la cancha de River, un predio que es utilizado por un centro llamado Incucay, que es donación de órganos. Después de los militares ese predio lo tomaron y destruyeron bastante. Bom, todos sabem que Evita foi eternizada no auge de sua beleza e juventude. Em sua curta vida, a frase mais impactante foi essa, que está registrada aqui. Meu dia maravilhoso foi o dia em que a minha vida coincidiu com a vida de Perón. Linda frase, não? Apaixonada Evita era. Excelente oradora, na sacada da Casa Rosada, ela conquistou em 1949 o direito feminino ao voto e fundou o Partido Peronista Feminino. Depois de uma vida política intensa, Evita morreu em 1952 de forma precoce, aos 33 anos, imaginem, por causa de um câncer no útero. É bem provável, contam alguns historiadores daqui da Argentina, que Perón fosse portador de HPV, tanto que a sua primeira mulher também morreu de câncer no útero. O mais impressionante na história da vida de Evita Perón foi o caminho meteórico que ela percorreu na vida pública, entre a total obscuridade e o mais absoluto resplendor pessoal e político da vida, e em seguida a sua morte. Tudo aconteceu em apenas 7 anos. O que todos fazem aqui?
visitam o túmulo de Evita Peron, como nós acabamos de fazer. A Nani está se incorporando à nossa equipe, ela é argentina, tem histórias fascinantes sobre Evita Peron, mas eu quero fazer um corte em tudo que ela nos contou, para que ela revele a vocês o bailado deste corpo, que voltou para a Argentina, está hoje aqui no cemitério da Recoleta. Por favor. ¿Cómo no? Evita murió muy joven, muy cerca de aquí, donde hoy en día se encuentra la plaza Eva Perón. Cuando muere la llevan al segundo piso de la CGT para comenzar un proceso de embalsamamiento, que va a durar exactamente desde el año 1952 hasta 1955, cuando en septiembre de 1955 cae el gobierno de quien fue su marido, el presidente Juan Domingo Perón. Y en realidad, quien hace la autodenominada Revolución Libertadora no saben qué hacer con el cuerpo de Eva Perón, porque no existe en la historia argentina un cuerpo más indefenso y menos inofensivo, porque sabía que el pueblo peronista estaba estaba buscando el cuerpo de Eva Perón para llevarlo como una bandera contrarrevolucionaria. Y continuaba en Argentina el cuerpo. Hasta ahí estaba en Argentina, hasta ahí estaba en el segundo piso de la CGT. Tomaron el cuerpo de allí y lo colocaron adentro de autos en distintas esquinas en secreto. Y sorpresivamente ese cuerpo, ese auto, ese carro, aparecía rodeado de flores. Hasta que un día, después de 2 años de deambular el cuerpo por distintos lugares inverosímiles de Buenos Aires, decidieron comprar 12 cajones. 12 caixões. Según alguna versión, colocaron algunas mujeres, NN. Según otra versión más leve, colocaron piedras adentro de los cajones para darle peso. Uno de los cajones fue a Río de Janeiro, otro de los cajones fue a Roma, etc. Y aquel cajón número 12, aquel que tenía el cuerpo de Eva Perón, lo mandaron para Italia, para un cementerio muy simple, el cementerio de la prefectura, el cementerio municipal, que se llama Cimiterio Mayor de Milán. Y ella fue colocada embajo de una lápida que tenía escrito: aquí descansa María Magis de Magistris. O sea, nombre falso. Nombre falso. Su nombre era María Eva Duarte de Perón. Y ahí el cuerpo salió de Italia. ¿Cuándo y para dónde? Salió en 1972, de Milán para Madrid, que era donde vivía el general Perón con su tercer mujer. Cuando Perón vuelve a la Argentina en 1973 para hacerse cargo del que va a ser su tercer mandato presidencial, vuelve con su tercera esposa y deja el cuerpo de Evita a resguardo en la iglesia de San Francisco. Detalle, en Madrid. En Madrid. Él vuelve. En realidad, para los peronistas fue muy duro aceptar que su líder estaba volviendo con su esposa, con su tercera esposa, y estaba dejando el cuerpo de la abanderada de los humildes en una iglesia en Madrid. Hubo que esperar. Imperdoável. Para el pueblo peronista sí, realmente sí. Cuando Perón finalmente muere, el 1 de julio del año 1974, los peronistas le exigen a su viuda que traiga el cuerpo finalmente de Evita para que descanse en tierra argentina. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Fazendo um negócio com o Pablo aqui, estou trocando $1 americano por 11 pesos. Olha o câmbio, 11 pesos. Yes, mais uno. Então, Pablo, comprar em dólar aqui na Florida, que é a artéria principal do comércio de Buenos Aires, é negócio, em dólar. É negócio, depende da loja. Tem lojas que tomam o preço muito mais alto, o seu valor, e tem lojas com um pouco mais baixo. Mas em real não está tão bom. Não está tão bom. E depois, em cartão de crédito, sim, eu não sei qual é a diferença que depois o banco de vocês fazem com nossa grana. Se de repente podem tomar o preço a um valor mínimo ou o valor real do dólar aqui, que é 8,58 pesos, 8,60. Assim que eu acho que compensa comprar ou em dólares, depende do valor do dólar que tomem eles, ou diretamente em pesos argentinos. Se os pesos, me dê meu dólar. Cadê o presente que eu ganhei da Carol? Quero mostrar. Tá fácil?
Outra coisa, Sim. a incidência hoje de turistas aqui na Argentina, como está? Bom, A afluência, a afluência brasileira é contínua. muito grande. Durante todo o ano. Todo o ano, continuamente, você vai escutar falar nessa rua principalmente, uma rua muito conhecida aqui, a Rua Florida. Sim? Florida. Vai escutar falar português a todo mundo. Não para vender, na rua mesmo. Ou seja, está lotado de brasileiros, todo ano. Olha o meu presente que eu ganhei. Ah, que Olha, bom. olha, que Os bonitinho, tangueiros. hein? Los tangueiros. Los Tangueiros. Uma pareja de tango. Una pareja de tango. Para mi colección de miniaturas, ¿se fala? Miniaturas. Tudo bem? De onde você é? Eu sou de Guarujá. Guarujá, bem, vamos sair do sol. Vocês também do Guarujá? Sim. E esse piercing no seu nariz, há quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Pose para o Brasil. São felizes? Não viu? São felizes? Maravilhoso. Ficamos mais satisfeitos quando vimos você, aí ficamos... Então é Guarujá. Peraí. Não perde num bom navio, adoro. Não perde um programa teu. Graças a Deus. Às vezes tem até briga em casa, porque ela quer Você sempre... fala, tira esse cara daí, é isso. Nossa, é cultura, Peraí, é tudo de bom. Guarujá. Isso, Guarujá. Nós estamos precisando dar uma revitalizada no Guarujá. Totalmente. Não é? Totalmente. Precisa trocar a prefeita. Trocar? Precisa trocar. Ah, isso Só eu não mudar. sei. Isso eu não sei. Ele tá falando Não me que precisa comprometa. Não, revitalizar precisamos. E como se revitaliza? Mudando a administração? Cabeça dos administradores. Vai ser difícil, é melhor mudar as Para que pessoas temos mesmo. manifestações e passeatas. Para quê? Para isso. Vamos tentar, né? Olha o piercing, Michel. Olha o piercing. Vocês me viram com a camisa com a estampa do Maradona e que lo chupe. Sabe que isso não é uma pornografia? Isso o Maradona disse num programa de televisão, Exatamente. dizendo para os periodistas, para os jornalistas o quê? Que me la chupem. Exatamente assim. Você não gosta? Eu não posso fazer a tradução. É muito forte, tá? Mas fica com vocês. Tá? A camiseta é uma das prediletas. O argentino tem fama de ser, como se diz? Arrogante. Isso. Tu não és arrogante, mas muitos lo são. Muitos, sim. Não é, Carol? Tem essa fama. É? Você Eu já, acho já namorou algum argentino antes de casar? Não namorei argentino. Ué, por que não? Porque eles Não, têm fama de arrogante. Não, eu acho que tem de tudo, como em todo mundo, não? Mas aquele mote nosso de arrogantes vem da época de Carlos Gardel. Por quê? Naquele momento, a aristocracia argentina era muito rica e viajava muito lá para a França. E eles levavam muita grana, faziam bagunças nos hotéis, nos restaurantes, sim? Então, nos quedou aquele mote de arrogantes. Nariz empinado, nariz de Maradona. Isso vem da época da aristocracia argentina. São teimosos. Os argentinos são machistas? São teimosos. Não tanto, depende. Eu prefiro as argentinas. Pronto. Agora, deixa eu lhe contar uma piada. Chiste. Fronteira de Brasil com Argentina. Sim. Havia uma igreja, Sim. o padre, na hora de falar, missa. na hora do ofício, no púlpito, dizia, porque Judas Iscariote, argentino, aí o bispo chamou e falou, por que você fala que Judas Iscariote era argentino? Por que você fala? Porque ele odiava argentino. E não tinha jeito. No domingo seguinte, voltava lá o padre, na hora da homilia, porque Judas Iscariote, argentino. Bom, aí começou a ficar uma situação muito preocupante na fronteira, não é? Quase em clima de guerra. O bispo chamou o padre e falou, a próxima vez que você disser isso, você vai ser excomungado. No domingo seguinte, na missa,
O padre sobe e diz assim: e aí Jesus disse, um de vós me trairás. E Judas perguntou, por acaso sou eu? Conhecendo a Gisele, tudo bem, Gisele? Tudo bem. Pedi para a Gisele vir até diante da nossa câmera, porque é uma brasileira paranaense que mudou-se aqui para Buenos Aires, está fazendo... Estou fazendo intercâmbio, estudo comércio exterior, mas estou fazendo intercâmbio. Na verdade, eu vim para fazer um intercâmbio e acabei gostando, porque é tudo bastante diferente do Brasil, do que eu estava acostumada, e acabei ficando. Agora eu estou aqui trabalhando um pouco e tentando estudar, né? Mas você trabalha em quê? eu trabalho em uma agência de turismo, vendo passeios, etc. aqui. Agora, me diz, há quanto tempo aqui? Eu vou fazer 10 meses. Nesse mês eu faço 10 meses aqui. Não, a gente está tentando ver a história do dinheiro. Quanto você gasta? Você mora sozinha? Eu não tenho família aqui, mas eu divido aluguel atualmente. Então, quanto você gasta para estudar comércio exterior e que você está estudando para se manter, para poder, enfim... Olha, eu diria, nunca cheguei a fazer as contas, assim, porque é tudo assim, às vezes eu pago por mês, às vezes eu pago por semana, mas R$ 2.500 por mês dá pra viver aqui. Ano passado, eu diria que com R$ 1.500 poderia viver bem. Tava ótimo, né? Tava ótimo, o real tava muito alto. Cheguei a trocar R$ 1 a 6 pesos, hoje em dia R$ 1 tá 3 pesos, então hoje em dia o meu aluguel que antes eu pagava R$ 500, hoje em dia eu pago R$ 900. Então, tudo aumentou. Esse ano tá complicado. Você já arrumou um namorado argentino? Gente, Já? não, tá difícil. 9 meses sem namorado? 9 meses sem namorado, eu diria que mais. Muito simpática. Boa sorte para você. Obrigada, igualmente. Adorei. Fiquei olhando e já percebi que é uma prática em toda Buenos Aires. Sabe essas caçambas, como nós temos no Brasil? Caçambas para recolher lixo, sobras de reformas e construções. Aqui em Buenos Aires eles encontraram uma boa maneira de divulgar serviços eróticos. Não precisa ter ninguém distribuindo folheto, todo mundo já sabe que é uma opção dessas quentésimas. Vem aqui, todas as opções estão aqui. Tem uma coisa, hein? As mulheres mais conservadoras, mais velhas, que não concordam com isso, formaram um batalhão para ir tirando todo, vai tirando todo e vai rasgando todo. Eu disse pro Leandro, pra Carol, estamos com fome. E aí a Carol falou, vocês me permitem uma sugestão? Vamos ao McDonald's. Eu falei, ótimo, maravilhoso, a gente está sem tempo aqui. Só que ela me traz no McDonald's, que eu estou vendo ali, kosher ou kasher, não é? Perfeito. Que é para... É comida judaica. É comida judaica e assim, este é o único restaurante McDonald's kasher fora de Israel. Fora de Israel? Exatamente. Como é que você sabe? Eu sei disso porque Buenos Aires tem a maior comunidade judaica da América Latina. São muitos judeus aqui. E aí o McDonald's decidiu fazer uma loja especialmente para esse público. Por que você sabe isso tudo? Eu sei disso tudo porque o meu marido é judeu e eu recentemente me converti ao judaísmo. Para casar? De livre e espontânea vontade, mas também para ter um casamento lindo, que eu acho o casamento judaico um dos casamentos mais lindos que existe. É verdade. Vamos lá. Agora fiquei curioso.
Isso é legal. Vamos, Michel. Um McDonald's kosher. Ou seja, deve ter tudo que um McDonald's normal tem, acrescido dessa comida kosher. Quase tudo, porque assim, o que é uma comida kasher? Uma comida kasher é aquela que segue as leis do judaísmo. E as leis do judaísmo, para a comida kasher, que é o kashrut, é o seguinte: só pode comer carnes terrestres que sejam ruminantes e de casco fendido, que é o casco que tem um cortezinho no casco do animal. Muito interessante. E também uma questão importante da comida kasher é a higiene. O rabino ele tem que aprovar aquele animal antes dele ir para o abatimento. E no abatimento, uma das principais questões é que não pode ter sofrimento. Então o animal não sofre de jeito nenhum, senão não é kasher. Por exemplo, ele não vê que ele está morrendo. Ele toma algum tipo de injeção antes para ele adormecer e aí sim eles abatem. Outra coisa importante do kashrut é o seguinte: os animais retirado todo o sangue do animal, porque no judaísmo também não pode comer o sangue do animal. Outra coisa importante também é a mistura dos alimentos. Exemplo, uma das coisas mais gostosas que todo mundo pede no McDonald's é o cheeseburger, que é o quê? O hambúrguer com o queijo. No judaísmo não pode. A comida kasher não pode misturar derivados de leite ou ovo com a carne. Isso que o McDonald's aqui faz. Isso que o McDonald's faz. Com certeza, vocês podem ver, não vai ter nenhum hambúrguer com queijo. Muito interessante. Mas eu acho que é interessante, assim, independente de ser kasher, eu acho que é um alimento bom para todos, porque é muito saudável e é muito higiênico. Então é um preparo, é um cuidado. Tudo que tem aqui nesse McDonald's foi aprovado por um rabino. Aliás, o meu rabino que me casou é argentino, sabia disso? Como é o nome dele, você se lembra? Lembro, lógico. É da CIP, a Sinagoga CIP de São Paulo. É o Rabino Rubem. Beijo, Rabino Rubem. Mora aqui em Buenos Aires. Mora lá. Mora lá em São Paulo Mora hoje. lá e fala com sotaque argentino até hoje. Então foi por isso que nós ficamos sabendo, não é, Leandro, que Buenos Aires tem um dos últimos jornais em Yiddish do mundo. Por causa disso, por causa da grandiosidade da comunidade judaica radicada na Argentina. Para você ter uma ideia, se a gente juntar a comunidade judaica do Brasil, do Chile, não dá o que tem aqui na Argentina. Vamos comer, vamos testar. Quero contar mais uma curiosidade para vocês. O famoso quadro Abapuru, da brasileira Tarsila do Amaral, não está no Brasil, não. A tela faz parte da coleção permanente do MALBA, Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires. A obra, arrematada por $1,5 milhão em um leilão por Eduardo Constantini, reside há quase 2 décadas na capital argentina. O quadro é a pintura brasileira mais cara comercializada internacionalmente e hoje estaria valendo a bagatela de $10 milhões. Abapuru, que em Tupi-Guarani quer dizer o homem que come gente, foi pintado em 1928 e é um dos principais símbolos do movimento modernista fundado por Oswald de Andrade. Foi o galerista e investidor paulista Raul Forbes que vendeu a tela quando precisava de dinheiro, mas desde então tenta repatriar a obra. Bom, como a Mauri havia comentado, esse cruzeiro no MSC Poesia tem o tema de qualidade de vida.
E o bacana é que tem várias atividades, como caminhada, hidroginástica, pilates, circuito funcional e uma aula de alongamento com biobol que eu vou fazer agora. O exercício na biobol está muito em moda e pode ser usado em diversas atividades, inclusive no alongamento. O bacana é que você consegue alongar muito melhor e ainda trabalhar o equilíbrio. Super indico! Coisa muito festejada nos transatlânticos MSC tem tudo a ver com o médico que está aqui, o Arthur Zular, não é, Carol? O Arthur, ele é o diretor do Instituto Qualidade de Vida e coordenador do Cruzeiro Temático, ou seja, tem um adendo especialíssimo e eu, aliás, estou em ritmo de práticas para a qualidade de vida e o Arthur faz palestras importantíssimas sobre temas muito legais e também dá um norte para todo mundo que queira fazer a viagem sob o ritmo de qualidade de vida. Bacana, Arthur? Exato, já é o 8º ano, Mauri, que nós temos o prazer de fazer esse cruzeiro, eu com toda a minha equipe. Nós trazemos médicos, professores de educação física, fisioterapeutas, psicólogos, fazemos palestras interessantíssimas, atividades físicas, corporais, começa logo de manhã, 7h30 da manhã com caminhada, depois tem biobol, hidroginástica, alongamento, e é uma coisa muito leve e gostosa. Os hóspedes, todos são convidados para participar, cada um no seu ritmo, e nós ensinamos para os hóspedes, para as pessoas, que qualidade de vida é uma coisa muito ativa, individual, que as pessoas podem fazer ao seu ritmo, aquilo que gostam. Entendi. E curtir, aqui tem uma alimentação muito bacana, dá para comer bem, eles saem depois de uma semana mais saudáveis, rejuvenescidos, de alto astral, tendo aprendido, discutido temas importantes de saúde, de atividade física, que as nossas palestras trazem. Com sossego, porque o Arthur, na formação dele, inclui a área de cardiologia. É verdade. Coraçãozinho de todo mundo. Doutor, eu participei de uma das aulas que foi exatamente a biobol. Adorei a experiência, porque é diferenciada, né? Você faz os exercícios em cima da bola. Achei bem interessante. Agora, eu queria saber de você, o que as pessoas mais procuram quando se trata de qualidade de vida? O que elas buscam, assim, num circuito como o que você organiza? É mais atividade ou mais informação através das palestras? As duas coisas, porque a vida hoje está muito estressada, todo mundo está muito corrido, a gente vive um momento muito individualista, com relações sociais ruins, as pessoas trabalham muito, têm vínculos ruins, elas querem harmonia, elas querem serenidade, elas sabem o que deve ser, qual é o correto, mas têm dificuldade de ter isso em mãos. E aqui nós afirmamos para elas, mostrando que o mais importante é que elas tenham a cabeça boa, diminuam, administrem seu estresse, saibam curtir a vida no que tange a ser, não só ter. A gente vive numa sociedade muito consumista, muito capitalista. Tem um momento delas entrarem em contato consigo mesmo. Qualidade de vida é saber equilibrar o tempo do trabalho, do lazer, da família, de forma organizada. É ter foco e saber usufruir de tudo que a vida pode nos trazer. E eu vou te dar um livro de presente. Que é o seu livro. Meu livro, Sucesso Sem Estresse, editora Bestseller, que tudo aquilo que eu falo numa consulta há anos, eu escrevi aí, eu compilei, é um manual de bem viver, para você não precisar de médico, para você ter uma vida... Mais duas dicas, Arthur, sobre sucesso sem estresse. Adorei esse tema, adorei, vou ler. Vou levar para minha cabine Mas e vou ler. Será que existe sucesso
sem estresse, Arthur? Olha, existe o que a gente chama de euestresse, que é o estresse bom. Quando o indivíduo entra nesse cruzeiro, ele tem um bom estresse. Isso é bom, o estresse move montanhas. Ele é positivo, é uma reação natural do corpo, é uma reação natural das pessoas. O que é ruim é o distresse, aquele de origem ruim, que você não tem controle, que você não tem gerenciamento, é um chefe ruim, é o cara atrás do teu carro te buzinando, é uma solução, uma situação insolúvel da tua vida. Isso é ruim. Então a gente ensina as pessoas a administrarem esses momentos ruins. Então tem estresse positivo? Tem. Oba! É o que você tem, né? É o que eu tenho. Meu chefe me dá um estresse positivo. É adrenalina, é adrenalina. Sem adrenalina não há vida. E agora, hoje você fez uma palestra sobre a origem da beleza? A história da beleza. História da beleza? Isso. Não é a Carol, por acaso? Câmeras da Carol, caras e bocas, Carol. Então, a Carol é muito linda, ela traduz o anseio de beleza da nossa sociedade contemporânea, de agora. Mas a minha avó ia olhar para a Carol e ia falar, que moça magra! Por quê? Porque no pós-guerra era importante que as pessoas tivessem gordura. O padrão era cheinhas. Cheinhas, porque isso significava fartura alimentar numa época que não tinha comida. Então, ao longo do tempo, o padrão de beleza vai mudando. Ele é um construto cultural de determinada sociedade em determinado momento do tempo. Hoje, nós sabemos que você é saudável, por quê? Porque você não é aquela magrinha raquítica, aquela que está desmaiando. Não, tem tônus muscular, você faz atividade física, você come bem. Então, não apenas as tuas feições, mas a tua atitude e a percepção que você tem de si mesma, ou seja, a autoestima, o quanto que você se respeita, o quanto que você se gosta. Isso é o padrão de beleza do século XXI. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o doutor Arthur Zular no nosso estúdio. Ele é um cabidal de conhecimentos, os acumulou ao longo de toda a sua carreira. Vamos levá-lo no estúdio. Eu quero estar junto, que a história me interessou muito. Com 1000 perguntas aí na cabeça. 1000 perguntas que não dá tempo de fazer agora e eu quero fazer. Vai ser um prazer. Zular, obrigado. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Enriquecendo a cadeia MSC. Estamos em ritmo de inauguração do nosso estúdio e vamos vê-lo por lá. Muito obrigado pelo livro. Um prazer. Vamos, obrigado. Eu primeiro leio ou você? Me empresta porque eu quero ler. Eu quero ter sucesso sem... Eu vou dar mais um livro para você, aí não tem briga, tá bom? Sua assistente lê e você lê simultaneamente. Ao longo da semana a gente vai poder discutir e conversar a respeito... Ou podemos ler juntinhos, a 4 olhos. É mais qualidade de vida. Brincadeira. Obrigado, Walter. Um abraço. Obrigado.